Olá camaradas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, hoje eu quero falar com vocês de uma HQ que ela é no mínimo profética e uma das mais incômodas que eu já vi na minha vida. E eu tô falando de Transmetropolitan, né, escrita pelo Warren Ellis e desenhada pelo Darick Robertson, e que foi lançado pelo selo Vértigo da DC ali entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Né, aqui são os 6 volumes encadernados, né, que a Panini lançou por volta ali de 2012, 2013, e vem sendo republicado com uma certa frequência. Aqui foram 6 encadernados no total. Eu não sei se atualmente o Transmetropolitan ele está disponível, ele está em catálogo na Panini, mas seria bom, seria bacana se a Panini ela pudesse estar sempre republicando, porque essa daqui é uma história muito poderosa. Inclusive, muitos pensam que se trata só de mais uma história cyberpunk como muitas outras, porém, acreditem, ela é muito mais do que isso. Transmetropolitan é uma HQ sobre jornalismo, poder, verdade e sobre como a gente, de uma certa maneira, vive numa sociedade barulhenta, onde a realidade parece ser sempre, digamos assim, negociável. Para quem não conhece, a história é a seguinte: ela acompanha o personagem Spider Jerusalém, que é um jornalista bastante rabugento, porém genial, hiperagressivo e completamente alérgico à mentira das grandes corporações, dos políticos, etc. Ele volta para sua cidade de origem, né, uma mega cidade insana, e decide fazer o que sabe de melhor, ou seja, investigar, escrever e incomodar os poderosos. E uma das coisas mais interessantes é que essa HQ ela não trata o jornalismo como se fosse um mero emprego, e sim como se fosse uma espécie de briga constante, uma briga contra a propaganda, contra a manipulação, contra o cansaço político e até mesmo contra o ego do próprio jornalista, no caso aqui o Spider Jerusalém, que é o personagem principal dessa HQ. Por sinal, é também importante salientar que Transmetropolitan ele tem uma visão bem na veia do que é a profissão do jornalista, pois para o Spider Jerusalém, o jornalista ele não é apenas um observador neutro no mundo neutro, muito pelo contrário, ele está inserido numa máquina social que faz de tudo para distrair, te seduzir, te inflamar e, querendo ou não, te manter passivo diante dos acontecimentos do mundo. E aqui, diante dessa ética, digamos assim, que o personagem do Spider Jerusalém apresenta em Transmetropolitan, a gente pode já puxar um autor clássico, o Habermas, né, que trata da ideia, por exemplo, da esfera pública, um espaço onde a sociedade debate com alguma racionalidade, só que quando esse espaço é colonizado por propaganda, interesses privados e espetáculo, o debate vira performance. E o Spider Jerusalém vive exatamente isso. Ele está tentando forçar o tempo todo o público a olhar para o que ele não quer ver. E sabe mais? O Transmetropolitan também tem outro tema central muito relevante, que é a verdade nesse pós-modernismo que a gente está inserido. O que seria isso, na verdade? É aquela sensação de que simplesmente não existe mais de fato uma verdade, e sim simplesmente narrativas e perspectivas. A verdade simplesmente é só mais uma narrativa onde você vai inserir de acordo com as suas pretensões, com as suas necessidades, o que, convenhamos, é muito perigoso. Inclusive, essa questão de não existir mais uma verdade, apenas narrativas, aparece aqui em Transmetropolitan o tempo inteiro. São governos, elites, figuras públicas que fabricam versões, controlam a linguagem, trocam o foco do assunto e criam inimigos imaginários. Isso soa um tanto quanto familiar, não é verdade? E nesse aspecto entra um outro pensador que nos ajuda muito a entender a filosofia por detrás de uma obra como Transmetropolitan, que é o Jean Baudrillard, que fala sobre simulacros e hiperrealidade, que é quando a representação fica mais forte do que o real. Ou seja, não é só mentira, é um mundo que a gente reage mais às imagens do que às coisas em si. E Transmetropolitan mostra uma cidade onde a realidade é barulhenta, é editada e é vendida em tempo real. Porém, nunca é uma realidade em si. Tanto é que logo no primeiro encadernado, logo numa das primeiras histórias, você tem ali
um aparato policial sendo bastante violento com mutantes, com pessoas desgarradas da sociedade e sendo inclusive até mortas por esses policiais. Mas a narrativa que é passada pelos meios de comunicação oficiais é de que aquela força policial, de que aquele aparato policial está fazendo apenas o seu serviço, o seu trabalho. No entanto, Spider-Jerusalém, em cima de um prédio, vendo tudo lá de baixo e narrando em tempo real todo o massacre que está acontecendo ali, mostra a real situação do que as elites daquela cidade elas estão fazendo, o que a polícia, as forças policiais, elas estão cometendo contra aqueles que são mais marginalizados e que são mais vulneráveis diante do aparato estatal, digamos assim. Ou seja, no alto de um prédio, o Spider-Jerusalém, sem poder fazer absolutamente nada a não ser narrar os fatos, ele, através da sua verve jornalística, ele expõe os fatos para boa parte da população, mesmo que, querendo ou não, aqueles fatos não resultem numa mudança real das coisas. Mas é a única coisa que, segundo o próprio Spider-Jerusalém, ele pode fazer diante daquela realidade tão absurda. E tem mais, diante disso, diante dessa situação toda de o que é verdade, o que não é, e a verdade é apenas relativa, isso ainda cria uma outra pergunta desconfortável que a gente precisa fazer, né, diante de uma obra como Transmetropolitan. Afinal, se todo mundo está disputando a narrativa, como é que a verdade sobrevive? Nesse sentido, a resposta do Spider-Jerusalém é brutal. Ela não sobrevive sozinha. Alguém tem que ir lá, cavar, comparar, confrontar e principalmente publicar. Só que aí, diante disso, também entra um outro ponto espinhoso que está aqui em Transmetropolitan e que o Warren Ellis ele não se furta a falar sobre, que é a questão da ética do personagem principal, o Spider-Jerusalém. Afinal de contas, ele é um personagem, digamos, complicado, problemático, para dizer o mínimo, né? Ele faz coisas bastante questionáveis. Só para vocês terem uma ideia, ele não tem nenhum pudor em humilhar, exagerar e forçar situações para tentar encontrar a verdade factual do que ele está investigando. E vamos ser honestos, isso daí acaba sendo uma excelente oportunidade para a gente falar agora sobre a questão da ética jornalística. Porque não se enganem, ética não é apenas não mentir. Ela tem um arcabouço de princípios que muita gente, às vezes, não passa despercebido por elas. Como, por exemplo, de que forma você apura, como você protege as fontes, o que você publica e o que você segura, e quais danos você aceita causar em nome de um interesse público. Percebe como a questão da ética do jornalismo em si ela é muito mais complicada do que simplesmente não mentir, e aí a gente parte justamente desse princípio para questionar até que ponto o Spider-Jerusalém ele está fazendo uma coisa boa de fato e se os fins justificam os meios, porque em vários momentos ele realmente vai fazer coisas bastante questionáveis que até ele vai encontrar a verdade factual do que ele está investigando. Sim, ele vai encontrar. Porém, há um custo que às vezes a gente pode questionar. Precisava disso? Precisava ser dessa maneira? É um tema que a HQ ela não se furta de falar e eu acho muito interessante também. E outra coisa, e isso já puxa para um outro ponto. Afinal de contas, um jornalista ele pode virar parte do espetáculo que ele mesmo denuncia? E aqui a gente pode aproveitar e citar um outro autor bastante importante no século XX, Michel Foucault, que falava sobre a relação entre poder e verdade. A verdade ela não circula num vácuo, ela circula em instituições, discursos, hierarquias. Então, quando o jornalista entra nesse campo, ele também exerce poder e precisa lidar com isso. Da mesma forma que o Spider-Jerusalém precisa lidar com as consequências de todos os seus atos, mesmo que a intenção seja, digamos, nobre. E claro, um dos temas mais fortes de Transmetropolitan também é a sociedade do espetáculo. E aqui eu preciso citar novamente, como fiz em vídeos passados, em vídeos anteriores, o pensador Guy Debord,
que ele dizia que na sociedade do espetáculo a vida vai sendo substituída por representações, ou seja, a gente não vive as coisas, a gente assiste as coisas. A política vira show, a tragédia vira conteúdo, a indignação vira ciclo. E voltando à Transmetropolitan, os poderosos aqui da história entendem isso perfeitamente. E é por causa disso que eles gerenciam a percepção da população da realidade, e não a realidade em si, não os problemas que a realidade traz em si, mas apenas a percepção das pessoas do que seria ou não adequado para aquela cidade. E nesse ponto, percebam também uma questão bastante delicada que Transmetropolitan traz para o debate de hoje. Porque quando o jornalismo perde a coragem de investigar e vira apenas o comentário do momento, ele vira apenas mais um braço desse espetáculo, vira apenas mais uma propaganda, uma publicidade do que de fato um instrumento para que a gente possa entender os fatos, para que a gente possa entender a realidade, para que a gente possa entender a verdade, que sim, ela existe, apesar dessa pós-modernidade, dessa pós-verdade, mas existe sim uma verdade, existe sim um fato. E é isso que o jornalismo aqui em Transmetropolitan é questionado o tempo todo. E assim, se a gente for parar para pensar, a HQ ela foi escrita antes da gente viver hoje com as redes sociais. Lembre-se, ela foi escrita ali entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Ou seja, bem antes do que a gente viria a conhecer com o TikTok, o Instagram, entre outras redes sociais. Mas apesar disso, ela parece ter sido feita exatamente e justamente para abordar esse tema de hoje, em 2026. Afinal de contas, esse mundo atual, ele vive o quê? Do feed infinito, da notificação, do thread, do corte, do react, da opinião quente e da treta do dia. E aqui vai outro ponto interessantíssimo de Transmetropolitan, que reverbera na sociedade de hoje, que é esse excesso de informação que vira conhecimento real. Por quê? Bem, informação é dado, conhecimento é entendimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode até consumir 200 manchetes e ainda não entender nada, porque conhecimento exige contexto, exige comparação, exige tempo e, em última instância, exige síntese. Muita informação, o excesso de informação, ela aumenta o ruído, a ansiedade e não traz clareza. Quando tudo chega o tempo todo, tudo ao mesmo tempo agora, você perde a capacidade de se focar no que realmente importa. O feed, veja bem, não te dá a verdade, te dá engajamento. O que sobe é o que ativa emoções, tipo medo, raiva, riso, choque, e isso não é critério de realidade, é um critério do clique. Entendido? Nesse aspecto, aqui cabe perfeitamente um cara chamado Neil Postman, que era um estudioso de mídia. Ele alertava como a cultura pode se divertir até morrer, ou seja, transformando assuntos sérios em entretenimento. Sabe quando isso acontece? Quando a notícia vira só mais um conteúdo que compete pela sua atenção. Não se traz uma análise aprofundada daquele tema, daquela notícia. Ela apenas traz um clickbait, traz apenas uma chamada muito apelativa para que você clique na notícia, simplesmente a consuma e depois, 5 minutos depois, esqueça dela. E nesse ponto, o personagem do Spider Jerusalém é quase um antídoto narrativo para isso, porque ele tenta interromper a rolagem infinita do Instagram, do TikTok. Ele escreve para te fazer parar, para te fazer refletir, para te fazer analisar a realidade, os fatos, a verdade factual. Ou seja, resumindo, Transmetropolitan não é só uma HQ de um jornalista maluco numa sociedade futurista. É uma história sobre responsabilidade pública, sobre como a verdade muitas vezes apanha, como muitas vezes sofre, e sobre como a gente pode virar audiência de um colapso que está aí à beira do caos, à beira do abismo. Pois bem, precisamos refletir sobre o que é de fato, o que é verdade e o que estamos consumindo enquanto fato, enquanto verdade. Muito bem, galera, espero que vocês tenham curtido aí esse conteúdo e comentem aqui. Afinal de contas, o Spider Jerusalém no frigir dos ovos, ele é um herói, ele é um vilão ou é apenas um sintoma de uma realidade doentia? Pois bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.